Eu, no dia 2 de janeiro, disse que nós iríamos, ministra Cida, elucidar definitivamente o caso Marielle Franco. E hoje, alguém pergunta, bom, decorrido um ano, as investigações avançaram, é claro que eu não controlo o inquérito, eu não tenho a honra de ser policial, mas o doutor Andrei está aqui e eu quero reiterar e cravar, não tenham dúvida, o caso Marielle em breve será integralmente elucidado, porque esse é um caso fundamental pelo seu simbolismo de defesa das mulheres na política e, portanto, de defesa da política. Gente, acabei de ver a matéria aqui do jornalista Kennedy Alencar na CBN, onde ele, sobre o caso Marielle, investigado pela Polícia Civil, afirma que uma das linhas de investigação do caso é sobre o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. Kennedy Alencar é um repórter da maior seriedade, que a gente tem muito respeito, e é importante dizer que sim, existe essa linha de investigação. Uma sobrevivente do caso Marielle revelou a polícia briga de vereadora e Carlos Bolsonaro. E é em cima disso que nós vamos analisar fatos ocorridos nesta terça-feira, dia 23 de janeiro. Antes de continuar, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe nosso vídeo, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Sobrevivente do caso Marielle revelou à polícia a briga entre ela e o Carlos Bolsonaro. Fernanda Chaves, assessora que acompanhava Marielle Franco na noite do assassinato e sobreviveu, contou à polícia em março do ano passado que a vereadora tivera uma briga pública com Carlos Bolsonaro no começo de seu mandato em 2017. O depoimento de Chaves foi logo após o assassinato. Carlos e Marielle eram vizinhos de gabinete na Câmara e, segundo Chaves, ainda em 2017, Carlos, passando pelo corredor, ouviu uma conversa de um assessor de Marielle com uma pesquisadora mexicana. Ao apontar para o gabinete de Carlos, o assessor referiu-se a ele como fascista. Carlos estava no telefone, mas ouviu e começou a discutir com o funcionário. Abre aspas, repete, seu merda, repete. Você é um merdão, diz na minha cara, gritou Carlos com o funcionário. O funcionário repetia com calma e explicava o que havia dito, mas Carlos não ouvia. Marielle viu a cena e entrou entre os dois. Marielle peitou Carlos e ameaçou chamar a segurança. Conforme mostraram os repórteres Flávio Costa e Bernardo Barbosa, Carlos Bolsonaro depôs a Polícia Civil em 26 de abril de 2018 sobre o incidente. De lá para cá, o Carlos Bolsonaro parou de entrar no mesmo elevador em que estivesse Marielle ou qualquer assessora negra da vereadora. Segundo antigos assessores de Marielle, Carlos só entrava no elevador quando estavam assessores brancos de Marielle. Até hoje, a Polícia Civil tenta recuperar as imagens do bate-boca entre um assessor de Marielle e Carlos Bolsonaro no corredor do 9º andar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Os agentes da DH da capital Delegacia de Homicídios do Rio estavam em busca de novos detalhes sobre o episódio, porque Carlos era e continua sendo suspeito do crime. A delação premiada do ex-policial Rony Lessa teria apontado o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, como suposto mandante da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Lessa é apontado como autor dos disparos. A informação foi publicada primeiro pelo Intercept Brasil. Antes, a jornalista Juliana Dalpiva, do ICL Notícias, noticiou que o mandante do crime teria foro privilegiado, possibilidade que havia sido levantada pelo Globo. O Intercept Brasil procurou o advogado de Domingos Brazão, que afirmou não saber de nada dessa informação. Eu acho que o Intercept foi na mosca. Vou dizer por quê, mas não da onde. Você sabe que... E eu também não sabia da informação precisa, mas você sabe que um advogado criminalista
ele, como os padres dos confessionários, acaba escutando confissões de pecados. E em uma dessas confissões, de uma pessoa bem ligada a essas questões, vamos dizer assim, ocultas deste submundo, me comentou: olha, eu tenho informação segura que quem mandou matar a Marielle foi um dos membros do Tribunal de Contas. Olha, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, seria um dos mandantes do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. Este é o principal teor da delação premiada feita à Polícia Federal pelo PM reformado Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos. As informações são do site The Intercept Brasil. O acordo de delação tramita no Superior Tribunal de Justiça, o que indica que o mandante do crime tem foro privilegiado. Tá bom. Brazão, você mandou matar a Marielle Franco? Nem ela, nem ninguém, graças a Deus. Eu nem conheci a Marielle Franco. Fui conhecer a Marielle Franco após, após esse trágico assassinato aí. Você já mandou matar alguém? Eu já te respondi isso na primeira pergunta. Nem ela, nem ninguém, graças a Deus. Eu quero te dizer, Arthur, você não está tirando meu sono, não. Está me aborrecendo, mas não está tirando meu sono, não. Tá. Eu tenho fé em Deus, acredito na justiça. Se estão querendo, aqui para fechar de boa, não sei. Se esses caras estão falando meu nome para proteger alguém, o desafio das autoridades vai tentar entender quem eles estão protegendo. Certo ou não? Ou a outra hipótese que pode ter é a própria Polícia Federal está fazendo um negócio desse, me deixando sangrar aí, porque eles devem ter uma linha de investigação que eles vão surpreender todo mundo aí. Eu não posso pensar outra coisa. Eu não tenho medo de investigação. Não conheço essas pessoas, nunca vi essas pessoas, não tenho o menor medo. É chato, é muito chato pela sua família. Tive que fazer uma conversa muito dura com a minha família esses dias, com meus filhos, com meus irmãos, com a minha irmã, que, enfim, tem que dar tratamento de saúde, mas eu não vou perder o foco, vou continuar trabalhando. Vão me aborrecer? Já me aborreceram. Quem mandou matar Marielle Franco? O autor dos disparos, o Rony Lessa, resolveu fazer aí uma delação premiada. Ninguém na imprensa ainda conseguiu colocar as mãos nessa delação, mas já acharam uma pista que indica que o mandante do assassinato tem foro privilegiado. Não é gente pequena não. Nós vimos muitos avanços acontecerem aí no caso Marielle no decorrer de 2023. Talvez aí muito disso devido à delação premiada que o Elcio Queiroz, que foi o motorista do carro no dia do assassinato, deu aí à Polícia Federal. Agora, no comecinho de 2024, o Lauro Jardim, lá do O Globo, trouxe a informação de que Rony Lessa, o autor dos disparos, também teria feito uma delação. E não foi só o Lauro Jardim. Depois que ele trouxe aí essa notícia, vários outros jornalistas e vários outros veículos confirmaram essa informação. A questão é que ninguém ainda conseguiu ver essa delação, Está sendo mantida sob sigilo pela Polícia Federal por razões evidentes, para não atrapalhar a investigação. Mas teve um detalhe que chamou a atenção. O processo preparatório aí da delação foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que significa que alguma das pessoas mencionadas tem foro privilegiado. Mais tarde aí a gente teve a informação da Juliana Dalpiva que não era qualquer pessoa mencionada, que foi o próprio mandante do assassinato que tem esse foro privilegiado. Aí já começou, muita gente dizendo:
é o clã Bolsonaro, são os Bolsonaros, mas infelizmente não deve ser. Vamos lá pro ICL que o Demore vai explicar isso pra gente. Mas chamou atenção, o Guilherme Amado foi ontem a primeira pessoa a chamar atenção para isso, que na notícia do Lauro Jardim tinha essa ligação com o STJ no Rio de Janeiro. E aí se depreende que é uma pessoa com foro. E aí você começa a eliminar, por exemplo, as pessoas da família Bolsonaro, você começa a eliminar porque elas não estariam sujeitas a esse tribunal. Um senador e tal estariam sujeitos ao STF. Aí é que tá. A gente tá falando aí por exemplo, do Flávio Bolsonaro, é senador, seria no STF, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, STF. Então, assim, a gente tá... Muito provavelmente não são aí os Bolsonaros. Não quer dizer que eles não são os mandantes, não quer dizer que eles não tenham nenhuma ligação. Mas, hoje, nós não temos nenhuma informação que permita a gente dizer aí que foram os Bolsonaros que fizeram isso. Rony Lessa, o assassino da vereadora do Rio de Janeiro e do motorista Anderson Gomes, da Marielle, e do Anderson Gomes, que a gente já conversou aqui com vocês hoje, a gente trouxe essa notícia em destaque no site. Ele decidiu fechar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A informação foi publicada na coluna do jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo, e confirmada pela nossa repórter jornalista Juliana Dalpiva, que vai conversar com a gente agora. A delação pegou de surpresa a defesa do atirador, que deve agora se retirar do caso, mas quem tem tudo para contar para a gente, inclusive, é a matéria de destaque do ICL Notícias.com.br, é a Juliana. Juliana, bom dia para você. Feliz 2024. A gente não se encontrou por aqui ainda pessoalmente. Muito bom falar contigo e já com essa notícia que é importante. O nosso chat já bombando desde o início, quando a gente anunciou que você viria hoje para falar com exclusividade desse tema. O site com muitas perguntas e o que todo mundo quer são as respostas, né? Bom dia, gente. Estão me ouvindo direitinho, né? Perfeito. Bom dia, Vivian. Não tinha te visto aqui ainda. William, Edu, nossa audiência querida aqui do ICL. Então, veio essa notícia no final de semana sobre a delação do Rony Lessa, que é uma peça nova dentro desse caso. Que o que falta esclarecer, né? Ou seja, tem um mandante, quem é esse mandante, por que tentaram porque mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista dela em 14 de março de 2018. Essa é a pergunta que está todos esses anos sem resposta e que agora ganha uma nova chance real de ser, né, respondida, desse crime ser solucionado e dar, de alguma maneira, alguma paz para a família, né, da Marielle Franco. Agora, o que a gente está desde ontem apurando aqui? Eu preciso também dizer que o nosso time joga junto, Vivian. Então, assim, é um trabalho do Chico Alves também no site, desde ontem, para saber os bastidores dessa delação, que ajudou aí a confirmar com fontes ali da Polícia Federal que, de fato, né, a informação que veio à tona da delação, ela realmente aconteceu, ela está esperando homologação do Superior Tribunal de Justiça, e aqui já entram algumas questões, né, que aí a gente jogando junto desde ontem foi levantar para trazer para todo mundo da nossa audiência aqui hoje. Como a delação não está homologada ainda, então a gente ainda não sabe se ela vai ser aceita pelo judiciário e se isso de fato vai vir processo judicial com todas essas respostas que a gente está esperando, né? Então, tem que aguardar essa homologação. E esse é um primeiro ponto, que aí, por exemplo, a defesa do Rony Lessa, que é exercida pelo advogado Bruno Castro e pelo Fernando Santana, não sabia de absolutamente nada com relação a esse acordo. Os advogados emitiram uma nota dizendo que não participaram, não tinham conhecimento, e também a família do Rony Lessa também não tinha conhecimento desse acordo. Então, ele fez isso com a Polícia Federal, aparentemente sozinho, né? Ou então por algum defensor que a gente ainda não sabe quem é, e isso deve vir à tona nos próximos dias.
E a gente precisa aguardar agora o quê? O relato do Rony é corroborado por outros elementos? Essa é a questão. Mas o que a gente soube também pela Polícia Federal ontem, ali por fontes ligadas ao caso, que é exatamente essa questão. A Polícia Federal não tem só a delação do Rony Lessa, também tem outros elementos e está preocupada muito mais em obter a confissão e o possível mandante, mas também poder corroborar todos os detalhes do que o Rony Lessa trouxe à tona, Vivian. Então, daqui até março, até porque o próprio diretor-geral da Polícia Federal, há poucas semanas, deu uma declaração dizendo que deve solucionar o caso até março, que é quando o assassinato completa 6 anos. Então, a gente deve ter aí muita informação para a conclusão desse caso. Acho que aqui temos cerca de 2 meses até lá. Então, vai ter muita emoção daqui até lá, viu, Vivian? Aponta para o Domingos Brazão. Eu vou começar pelo Cláudio Couto, depois queria ouvir o Nassif. O que é essa revelação, se confirmada? Que dimensão ela dá a esse caso da investigação sobre o assassinato da Marielle Franco e se ela resolve o assunto ou não? Bem, a gente precisa ver agora, né? A gente está falando de delação, se isso tudo se confirma, né? Porque, afinal de contas, a delação não é a prova ainda, ela é o caminho para a obtenção da prova. Claro que, quando você tem essa informação dada primeiro pelo Elcio Queiroz e agora pelo Rony Lessa, você já tem os dois aí apontando nessa direção, e lembrando que lá nos primórdios da investigação, o Brazão já aparecia, né, a família Brazão, não só ele em particular, eles já apareciam como suspeitos de serem os mandantes. De repente, essa possibilidade desapareceu das investigações, começaram a aparecer outros nomes, depois não aparecia ninguém. Enfim, isso converge com aquilo que já chegou a se comentar lá no comecinho da investigação, pouco tempo depois do assassinato da Marielle Franco e do seu motorista, né? Então, a gente tem, na realidade, aqui, eu acho que a investigação, pelo jeito, se aproximando da sua conclusão. Mas é preciso, digamos, ter provas mais cabais do que apenas essa acusação por parte do Rony Lessa. E, acredito eu, pelo que já foi até anunciado pelo superintendente da Polícia Federal, pelo diretor-geral, melhor dizendo, da Polícia Federal, o Andrei, que muito provavelmente a gente tem a solução desse caso ainda no primeiro trimestre, é isso que ele prometia, né? Então, imagino que ele, para além dessa delação, que evidentemente pode corroborar algumas coisas, pode reforçar certas outras informações que a investigação já detenha, e que, veja, né, só começaram a aparecer depois que se federalizou a investigação. Enquanto isso corria lá no Rio de Janeiro, a coisa não andava, pelo contrário, você tinha sabotagens da investigação. Ao que parece, a coisa caminha finalmente, né, depois de tanto tempo, né, a gente já está falando de uma investigação de mais de 5 anos, a gente finalmente tem isso caminhando para a sua conclusão. Nassif. Eu estou com o pé atrás ainda, viu? Eu estou com o pé atrás ainda. A gente publicou aqui, nós já conversamos aqui sobre um conjunto de coincidências muito fortes envolvendo a família Bolsonaro. O fato da reunião que determinou a saída para os assassinos da Marielle ser a um quarteirão da casa do Bolsonaro, o fato do porteiro ter dito que o motorista pediu para falar com o Bolsonaro, o fato do Bolsonaro ter dito que não podia ter acontecido isso, porque ele estava em Brasília, e depois nós levantamos isso aqui, publicamos, que o sistema do condomínio era um sistema que permitia transferência para celular. São muitos fatos que culminam com o grande pacto entre Braga Neto e Bolsonaro, bancado pelo general... Como é que chama aquele general lá? Vilas Boas. O Braga Neto chegou a dizer que tinha já solução, não falou mais nada, ganhou o cargo de ministro mais relevante do Bolsonaro, que é o ministro-chefe da Casa Civil. Tem o famoso discurso do Vilas Boas, dizendo que esse país foi salvo por 3 pessoas, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e Braga Neto. E tem o seguinte, o Rony Lessa faz parte de um pessoal aí que executa delatores. Eles têm entre eles, aí, esse pessoal dos porões, vide os casos que nós já tivemos
de quem ousou delatar aí, eles têm um mundo de lealdade, de fidelidade deles lá. Os porões têm... E daí, por que um político local aqui, Domingos Brazão, qual a influência dele para um Raul Jungmann dizer que tem pessoas muito influentes nesse caso? Eu fico com o pé atrás.